Ministério da Saúde lança agora de manhã o programa Imuniza SUS e também está usando a tecnologia para monitorar e controlar a vacinação contra a Covid-19. É o aplicativo Conect SUS. A repórter Cláudia Boiunga conta pra gente mais sobre essa ferramenta. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. É isso mesmo. Quem receber a vacina contra a Covid-19 e se cadastrar pelo Conect SUS vai ter a dose registrada pelo celular e vai poder acessar pelo aparelho o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a segunda dose da vacina deve ser tomada. Para se cadastrar no Conect SUS, é só baixá-lo gratuitamente pelo celular ou entrar no site. E daqui a pouco, como você falou, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lança o projeto Imuniza SUS, que vai capacitar 94 mil profissionais de saúde que vão participar de ações de imunização por todo o país. Ainda sobre a vacina contra a Covid-19, a Anvisa segue analisando o segundo pedido do Instituto Butantan para uso emergencial da vacina Coronavac. Renata. Obrigada pelas suas informações, Cláudia. A partir de hoje, os pneus para veículos de cargas vão entrar no Brasil sem pagar imposto de importação. A decisão do governo federal é para reduzir os custos do transporte rodoviário de cargas no país. E outra medida para o setor de cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, divulgou a nova tabela de preço mínimo do frete. Os valores foram atualizados de acordo com a inflação atual e reajustes de óleo diesel, dos salários da categoria, custos de manutenção do veículo e aumento nos pedágios. O aumento médio que já está em vigor varia de 2,34% a 2,51%, de acordo com o tipo de carga e operação. É a tabela de frete que define o custo mínimo do transporte de cargas, um valor que procura atender o transportador nos gastos e na manutenção do caminhão para que possa trabalhar e prestar um serviço de qualidade. A atualização é calculada com base no preço do óleo diesel, pedágios e na inflação do período. O cálculo das tabelas do piso mínimo é feito por meio de uma equação matemática contemplando os custos operacionais e mercadológicos presentes no serviço de transporte rodoviário de cargas. A tabela de preço mínimo do transporte rodoviário de cargas era uma antiga reivindicação dos caminhoneiros e foi criada em 2018. Quem contrate o frete também tem que estar praticando esta metodologia, pois aí está a dignidade do ganho do caminhoneiro autônomo. Pela nova lei, os valores do frete devem ser reajustados a cada 6 meses, em janeiro e julho. Com isso, possam ser corrigidos qualquer desvio que haja ao longo desse período. Outra antiga reivindicação dos transportadores foi atendida agora pelo governo Bolsonaro. A tarifa de importação de pneus será zerada, uma conquista da categoria anunciada via internet pelo presidente. A tarifa de importação de pneus, que interessa os caminhoneiros, é em torno de 16%. Conversei com o Paulo Guedes, vamos zerar. E o presidente Jair Bolsonaro embarca agora de manhã para a Bahia, onde participa de um evento de entrega das obras da BR-135 no município de Coribe. Vamos até lá. Luana Karen traz ao vivo para a gente as informações. Bom dia, Luana. Oi, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Vão ser entregues à população 67 quilômetros da BR-135, que passa pelos municípios de Jaborandi, Coripe e Coco, aqui na Bahia. As obras mudaram o perfil da rodovia, que se transforma agora em um corredor logístico para escoamento de grãos da região conhecida como Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esse trecho da 135 passou por obras de adequação, correção de traçado, reconstrução, redefinição de curvas e alargamento. Também será entregue hoje a duplicação da travessia urbana no acesso à cidade de Coribe. Bom, o evento está marcado para começar logo mais às 10h30 da manhã e vai contar com a presença dos ministros das Comunicações e da Infraestrutura e do presidente Jair Bolsonaro. Renata, volto com você. Obrigada, Luana. A gente vai transmitir daqui a pouquinho essa cerimônia. Uma alternativa para o escoamento da produção do Centro-Oeste. Um projeto do governo federal permite a retirada de 1 milhão de toneladas de gás carbônico da atmosfera. Essas são as vantagens da Ferrogrão. O estudo para a concessão da obra ferroviária está sob análise do TCU.
A Ferrogrão terá 933 quilômetros de extensão, ligando Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. A obra, que cruzará a Amazônia brasileira, vai abrir uma nova rota para o escoamento da safra de grãos mato-grossense, em direção aos portos fluviais do norte do país. O preço do frete será reduzido, o que favorece a exportação de milho e soja. Hoje, mais de 70% desta produção precisam percorrer cerca de 2.000 quilômetros no sentido sul para chegar aos portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná. A Ferrogrão é considerada estratégica pelo governo federal e todos os cuidados ambientais foram adotados. Uma parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará visa apresentar o projeto na região e colher informações que possam facilitar a implantação. É importante a gente conhecer, quais as capacidades instaladas que estão nesses municípios para gerir o território, para aproveitar essas oportunidades e também para mitigar, eventuais impactos, que a implantação de uma obra infraestrutural de grande porte naturalmente traz. Por ser uma das prioridades do Programa de Parcerias de Investimentos do governo, o leilão de concessão da obra deve ocorrer no primeiro semestre deste ano, com expectativa de arrecadar cerca de 21 bilhões e meio de reais em investimentos. Toda a documentação e os estudos de viabilidade aguardam autorização do Tribunal de Contas da União. Estou muito confiante que a gente vai conseguir cumprir a meta de fazer os leilões que estão programados até 2022. A gente vai perceber isso no ano de 2021, que vai ser um ano muito forte em termos de realização de leilões de concessão, arrendamentos portuários e desestatizações. O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano. A decisão foi tomada ontem, depois da primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária. A Selic serve de referência para os juros cobrados em toda a economia. Desde agosto do ano passado, o Banco Central vem mantendo a Selic em 2% ao ano, o menor patamar da história. De forma unânime, a decisão dessa quarta-feira foi no mesmo sentido. Para os diretores do BC, a inflação está sendo pressionada pela alta do dólar e das commodities, que são matérias-primas exportáveis como soja e petróleo. Mas a pressão inflacionária está mais forte no curto prazo, com as projeções próximas às metas para o decorrer do ano. A Selic é o mecanismo usado pelo Banco Central para se atingir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Caso os preços subam, os juros aumentam para controlar o consumo. Já se os preços têm trajetória de queda, o Banco Central pode reduzir a Selic, favorecendo a atividade econômica. A Selic também serve como referência para o mercado e afeta o dia a dia das pessoas sempre quando se pega um financiamento, seja para a compra da casa própria ou de um carro. Uma pesquisa semanal do Ministério da Agricultura aponta os preços dos alimentos nas principais capitais do país. A partir de agora, nós vamos trazer toda quinta-feira esse levantamento para ajudar você a economizar. É só ficar ligado aqui na TV Brasil. Confira o quadro Carrinho de Compras. O mamão formosa é uma das inúmeras variedades da fruta que faz sucesso entre os brasileiros. Agora, na primeira quinzena de janeiro, ele apresentou baixa no preço em todos os estados. Vamos entender o motivo? O mamão sofreu redução no preço devido à maior oferta da fruta no fim do ano passado. Isso diminuiu a procura pelo mamão formosa nas feiras e também nos supermercados. E, consequentemente, o preço também caiu. Conhecida por combater as famosas cãibras por ser rica em potássio e magnésio, vamos falar da banana. Ela é a queridinha dos atletas. A banana prata está entre as mais consumidas pelos brasileiros, mas o preço subiu agora em janeiro nas ceasas. Isso aconteceu devido às fortes chuvas nas plantações no final de 2020. Uma nova safra da banana começa a entrar no mercado novamente nas próximas semanas e o preço deve estabilizar. Você sabia que o nosso corpo precisa de vitamina A para fortalecer o sistema imunológico e que o quiabo é rico em vitamina A? Esse legume ficou mais barato no começo de janeiro. No Espírito Santo, teve uma baixa de 31%.
Já no Rio de Janeiro, ficou 24% mais barato. No canal do Mapa, você acompanha os vídeos do quadro Carrinho de Compras. Nesta quarta-feira, Joe Biden tomou posse como o 46º presidente dos Estados Unidos. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Biden e disse que a relação entre os dois países é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais. Bolsonaro afirmou que segue empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade das nações e o bem-estar dos cidadãos. Ainda segundo Bolsonaro, ele enviou carta ao presidente americano, cumprimentando-o por sua posse e expondo a visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-Estados Unidos. A comemoração pelos 80 anos do Comando da Aeronáutica no Brasil foi marcada por agradecimentos à Força Aérea Brasileira, que está exercendo papel importante nesse período de pandemia. Participaram do evento na base aérea de Brasília o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, ministros e autoridades militares. A cerimônia lembrou a criação em 20 de janeiro de 1941 do Ministério da Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira, que tem a missão de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional. Entre as ações de integração está o transporte de pacientes, médicos e insumos necessários para o enfrentamento da pandemia. Por meio dos aviões da FAB, por exemplo, foram levados mais de 4 milhões de doses de vacina a todo o país. Nesta madrugada, nós tivemos um C-130 e um KC-390 transportando oxigênio líquido e gasoso do Rio de Janeiro para Manaus. C-99 transportaram pacientes evacuados de Manaus para São Luís. C-105, o Amazonas, transportou oxigênio gasoso para Tabatinga e Tefé. O Brasília, o C-97, transportou médicos de Boa Vista para Manaus. A nossa Força Aérea, nessa primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, cumpriu a sua missão no dia D-1. Isso é motivo de orgulho, tendo em vista o seu planejamento, a sua organização, o seu patriotismo e teu sentimento de defesa dos direitos humanos. Na oportunidade, o tenente brigadeiro Rodopiano Barbalho, veterano da Força Aérea Brasileira, recebeu uma placa comemorativa. Ele liderou o Comando Geral de Apoio da FAB e foi pioneiro do Correio Aéreo Nacional na década de 1940. É isso, o Brasil em Dia termina aqui.